Bom, então vamos iniciar a nossa aula de hoje, em que nós conversaremos acerca de termos e expressões relacionados a produtos de limpeza, né? Diferentemente das aulas que tivemos anteriormente, eu dizia, né, que em relação aos termos e as expressões daquela aula, eles não necessariamente seriam aplicados apenas ao contexto daquela aula, né? Como, por exemplo, a aula que nós tivemos sobre banco, né? Eu já dizia para você que alguns termos, como saque, como depósito, você poderia utilizar em outros contextos que não fosse de banco, né? Mas isso dificilmente vai acontecer na aula de hoje, porque o foco da aula em si é a gente saber como falar o nome dos principais produtos de limpeza em inglês. E, claro, por ser algo bem específico, não vai fugir muito desse contexto. Você não vai encontrar esses termos, essas palavras que remetem a produtos de limpeza fora desse contexto em inglês. Assim como acontece em português também, tá? A gente começa aqui a nossa aula de hoje vendo acerca do detergent e washing powder. Detergent e washing powder. Detergent, como eu digo, a pronúncia para você treinar ela, você fica escutando o áudio que eu envio junto com o PDF da aula e fica repetindo a sua fala até que a sua pronúncia se aproxime da minha, tá? Isso é uma preocupação que você tem depois da aula. Nesse momento aqui eu quero que você entenda a utilização desses termos aqui. Então, detergent e washing powder. Washing powder. Detergent, que é detergente, né? Uma palavra muito tranquila, até porque a diferença de detergent para detergente é apenas a falta da letra E washing powder, que é sabão em pó. Washing powder, que é sabão em pó. Então posso começar dizendo o seguinte: the detergent is cheap. Ou seja, cheap é o adjetivo barato, então the detergent is cheap. O detergente é barato. Mas na nossa primeira aula, né, no curso, a gente viu que o verbo to be, ele é tanto o verbo tanto o verbo ser quanto o verbo estar. Então eu posso traduzir, por exemplo, the detergent is cheap como o detergente é barato, ou o detergente está barato, caso estivesse numa promoção. Então você pode traduzir dessas duas formas. Quando você for resolver as atividades também você pode traduzir das duas formas, porque aqui é possível traduzir das duas formas. Você pode falar o detergente está barato ou o detergente é barato. Só que existem alguns contextos que nós não podemos traduzir tanto como ser quanto estar. Às vezes a gente só pode traduzir como ser ou estar. Por exemplo, quando eu digo I am in Brazil, eu não posso traduzir isso como eu sou no Brasil. Porque como assim eu sou no Brasil? Não tem sentido. I am in Brazil só atende a tradução de eu estou no Brasil. Simplesmente por uma questão de lógica. Eu sou no Brasil não existe, fica errado. Agora, existem algumas frases que são ambíguas, ou seja, algumas frases que você pode traduzir de duas formas e são duas formas corretas, como é o caso de the detergent is cheap. O detergente é barato ou o detergente está barato, tá? The washing powder is expensive. The washing powder is expensive. The washing powder is expensive, ou seja, o sabão em pó é caro ou o sabão em pó está caro. The washing powder is expensive, o sabão em pó está caro ou o sabão em pó é caro. Cheap é o adjetivo barato e expensive é caro. The detergent is of lemon. The detergent is of lemon, ou seja, o detergente é de limão. The detergent is of lemon, tá? The washing powder is in the machine. The washing powder is in the machine. The washing powder is in the machine. Ou seja, o sabão em pó está na máquina ou está dentro da máquina, né? Esse in é um prefixo em inglês que quer dizer dentro, né? Que tem a ideia que algo está dentro de outro. Então, in the machine é na máquina, dentro da máquina, tá? O que acontece?
Em países como nos Estados Unidos, os hotéis muitas vezes eles têm eles são diferentes aqui no Brasil, né? Que é geralmente aquela estrutura vertical, né? Como um prédio mesmo, que você tem a sua suíte praticamente. Nos Estados Unidos, principalmente em estados como a Flórida, que é amplamente turístico, sabe que vai ser muitas famílias que vão viajar de lá para lá, tanto turistas estrangeiros como os próprios americanos, eles vão viajar com várias pessoas e eles acabam dividindo o mesmo quarto e ficam hospedados por longos períodos. E o que os hotéis disponibilizam? Eles disponibilizam lavanderias para os hóspedes. E na lavanderia você tem lá uma máquina de roupa, um secador, acho que é tudo barato, assim, $1 ou até cents, para você utilizar, lavar um monte de roupa e secar elas também. E claro, você precisa de um produto, e muitas vezes esse produto, claro, é o sabão em pó. E esse sabão em pó, como que você vai fazer? Você tem que comprar no Target, você tem que comprar no Walmart? Não necessariamente. Você pode comprar numa máquina, né? Nessas próprias lavanderias, fica disponível essas máquinas aqui, né? Que você vai lá, né? E compra o seu sabão em pó. Tá? Então, the washing powder is in the machine. Né? O sabão em pó está na máquina, está dentro da máquina. E esse sabão em pó que é vendido aqui, ele é vendido já, claro, num volume bem menor, um pacotinho mesmo suficiente para você lavar uma máquina, 2 máquinas de roupa. É bem legal. E também muito barato. How much is the detergent? How much is the detergent? Ou seja, quanto custa o detergente? How much is the detergent? Tá? Essa expressão how much is significa quanto custa. E a gente pode perguntar quanto custa o detergente, como how much is the detergent, mas a gente poderia substituir o substantivo detergente e colocar o nome de qualquer outra coisa que nós gostaríamos de perguntar o preço. Por exemplo, quanto custa a televisão? How much is the television? Quanto custa o carro? How much is the car? Quanto custa o smartphone? How much is the smartphone? Quanto custa a loja? How much is the store? How much is the store? Quanto custa a loja? How much is the store? Quanto custa o ar-condicionado? How much is the air conditioning? Enfim, as opções são infinitas. Então, quanto custa? How much is? How much is e o nome da coisa. No caso, quanto custa o detergente? How much is the detergent? Tá? E the washing powder is pouring. The washing powder is pouring, ou seja, o sabão em pó está derramando. The washing powder is pouring, está derramando, pouring, tá? Então, pensa um pouquinho, como que você poderia perguntar quanto custa o sabão em pó? Pensa um pouco, eu já dou a resposta. Quanto custa o sabão em pó? How much is the washing powder? How much is the washing powder? Quanto custa? How much? O sabão em pó. How much is the washing powder? Tudo bem? E se eu quero perguntar, se eu quero dizer, melhor dizendo, que o detergente está derramando? O detergente está derramando. The detergent is pouring. The detergent is pouring. The detergent is pouring. O detergente está derramando. Certo? E se eu quero dizer que o sabão em pó está caro? Você vai na loja lá, você vê lá o preço do sabão em pó, fala, tá caro demais. Como que você pode dizer isso em inglês? O sabão em pó está caro.
The washing powder is expensive. The washing powder is expensive. O sabão em pó está caro. The washing powder is expensive. O sabão em pó está caro. Tá? E para finalizar essa primeira parte da nossa aula, o detergente está barato, que justamente é o antônimo de sabão de caro, né? O detergente está barato. Como eu posso dizer isso? The detergent is cheap. The detergent is cheap. The detergent is cheap. Ou seja, o detergente está barato. The detergent is cheap. O detergente está barato. Certo? Cheap, barato, expensive, caro. Tá? Daí você pode estar se perguntando, né? Como que eu posso dizer que algo é muito caro ou muito barato? Aí, antes do cheap e antes do expensive, você coloca a palavra very. Nós temos outros sinônimos para very, mas nesse primeiro momento aqui eu apresento para vocês o very. V-E-R-Y. V-E-R-Y. Então, por exemplo, the detergent is very expensive. O detergente está muito caro. The detergent is very cheap. O detergente está muito barato. Very, muito. V-E-R-Y. Very cheap, muito barato. Very expensive, muito caro. Tudo bem? Qualquer dúvida, coloque no chat, estou acompanhando, tá? A gente dá continuidade na nossa aula vendo soap e bleach. Soap e bleach. Soap e bleach. Soap é sabonete e bleach é água sanitária. O soap é sabonete e o sabonete não é bem propriamente um produto de limpeza. É mais um produto de higiene pessoal. Mas eu achei importante já colocar na aula de hoje por se tratar de um produto muito comum no nosso dia a dia. Tá? Soap, que é sabonete, e bleach, que é água sanitária. Soap, que é sabonete, e bleach. Bleach, que é água sanitária. Tá? Faltou um acento aqui no A, mas desconsidere. Tá? Soap, sabonete, bleach, que é água sanitária. Tá? The soap is dirty, ou seja, quero dizer que o sabonete está sujo, eu digo dirty, que é o adjetivo sujo ou suja em inglês. The soap is dirty, o sabonete está sujo. The soap is dirty, tá? Se eu quero dizer the bleach is expired, ou seja, a água sanitária está vencida, né? The bleach is expired. The bleach is expired, a água sanitária está vencida, né? Já está vencido. Is expired, tá? The soap is on the shelf. The soap is on the shelf, ou seja, o sabonete está na prateleira. E daí você fala, poxa, por que na prateleira você falou on the shelf e não in the shelf? Porque o in, ele traz a ideia que algo está dentro. E aqui não, né? Quando eu digo que o sabonete está na prateleira, eu estou querendo dizer que o sabonete está por cima da prateleira, ele não está dentro, ele está por cima. Então, the soap is on the shelf, né? Ou seja, o sabonete está na prateleira, está por cima da prateleira, tá? E uma última observação, né? Essas palavras aqui como sujo, vencido, vencida, eles são adjetivos em inglês, ou seja, são palavras que atribuem características a substantivos. E como eu já tinha dito, é importante relembrar que os adjetivos correspondem a uma classe de palavras em inglês invariável, ou seja, eles não variam em gênero nem em número, ou seja, não importa se você está utilizando com plural ou com singular, ou se você está utilizando no masculino ou no feminino, sempre os adjetivos vão ser invariáveis, você vai utilizar sempre a mesma forma para o singular, para o plural, para o feminino ou para o masculino, tá? Como no caso aqui o dirty é tanto sujo, suja, sujos ou sujas. Se eu digo the soap is dirty, eu traduzo como o sabonete está sujo, porque eu não posso traduzir como o sabonete está suja. Mas se eu quero dizer, por exemplo, the television is dirty, a television é televisão.
No momento que eu for traduzir para o português, eu vou dizer the television is dirty como a televisão está suja ou a televisão está suja? Nesse caso, a televisão está suja, porque suja concorda com o substantivo televisão em português, tá? Mas essa diferença a gente não tem em inglês. Sempre você vai utilizar o mesmo adjetivo que vai ser tanto para o masculino quanto para o feminino, para o plural ou para o singular. Agora, a diferença vai surgir justamente no momento que você está traduzindo para o português. Perdão, tinha fechado meu microfone sem querer. Então, se eu digo the soap is dirty, soap é sabonete. Você vai pensar, poxa, the soap is dirty, será que faz sentido traduzir como sabonete está sujo ou suja? Sujo. Mas the television is dirty, a televisão está suja ou a televisão está suja? Aí a televisão está suja, tá? The bletch is pouring on the ground. The bletch is pouring on the ground, ou seja, a água sanitária está derramando no chão. The bletch is pouring on the ground. E aqui é a mesma ideia do on the shelf. Por que não é in the ground? Porque ela não está derramando dentro do chão, ela está derramando no chão, ou seja, por cima, deixando a superfície molhada. Então, on the ground. The bletch is pouring on the ground, tá? The soap is not expired. The soap is not expired, ou seja, o sabonete não está vencido. The soap is not expired, o sabonete não está vencido. The soap is not expired. Só quero dizer que está vencido is expired, tá? Porque, como a gente já tinha visto também, só quero fazer uma negação aqui com is, a gente coloca o not depois. A questão do doesn't, do don't, a gente vai ver mais pra frente. Nesse momento aqui, quer fazer uma negação, coloca o not na frente do is. The soap is expired, o sabonete está vencido. Agora, quer negar isso? Coloca o not depois do is. The soap is not expired, ou seja, o sabonete não está vencido. The bletch is available. The bletch is available, ou seja, a água sanitária está disponível. The bletch is available. The bletch is available. The bletch is available. Tá? A água sanitária está disponível. Certo? Como posso dizer que a água sanitária está vencida? Por exemplo, a água sanitária está vencida, não tem mais efeito. Como eu posso dizer isso? The bletch is expired. The bletch is expired. The bletch is expired. The bletch is expired. A água sanitária está vencida. E se eu quisesse dizer que a água sanitária não está vencida? Eu diria the bletch is not expired. The bletch is not expired. Certo? Quero dizer o sabonete está limpo. Como será que eu posso dizer isso? O sabonete está limpo. The soap is clean. The soap is clean. The soap is clean, tá? O sabonete está limpo. The soap is clean. O sabonete está limpo. The soap is clean. Certo? A água sanitária está disponível na loja. A água sanitária está disponível na loja. The bletch is available in the store.
The bleach is available in the store. The bleach is available in the store. Daí aqui, por que eu utilizo in e não on? Porque na loja é dentro da loja. Então eu falo in. O on é para falar de coisas que estão por cima e o in que está dentro. Então a água sanitária está disponível na loja e você entende que está disponível na loja dentro da loja. Você tem que entrar na loja para ver a disponibilidade da água sanitária. Então quando eu quero trazer essa ideia de dentro, eu falo in, certo? O sabonete não está vencido. Pensa primeiro, como que você poderia dizer o sabonete está vencido, fazendo uma afirmação, e para você transformar isso numa pergunta? Para você transformar isso numa negação. O sabonete não está vencido. Como que você pode falar? The soap is not expired. The soap is not expired. The soap is not expired. Se você quer afirmar que o sabonete está vencido, você diz the soap is expired. The soap is expired. Agora, se você quer negar, você quer falar que o sabonete não está vencido, você diz the soap is not expired. The soap is not expired. Tudo bem? Continuando com a nossa aula, nós temos o disinfectant e bar soap. Disinfectant e bar soap. Perdão. Disinfectant e bar soap. Tá? Desinfetante, que é desinfetante, e bar soap, que é sabão em pedra. Então não confunda, soap é sabonete, mas bar soap é sabão em pedra, tá? Então, por exemplo, começando com disinfectant, quero dizer the disinfectant is fragrant. The disinfectant is fragrant. The disinfectant is fragrant. Ou seja, o desinfetante é cheiroso. Tá? The disinfectant is fragrant. Retomando aquela ideia que eu disse que os adjetivos são termos invariáveis. Se eu quero dizer, por exemplo, o homem é cheiroso, eu vou utilizar o mesmo fragrant. The man is fragrant. Mas você vai traduzir como o homem é cheiroso porque o homem é cheirosa não concorda com o substantivo. Agora, se eu quero dizer que a mulher é cheirosa, eu vou também utilizar o mesmo fragrant. The woman is fragrant. The woman is fragrant. Mas eu vou traduzir fragrant como cheirosa porque fica errado traduzir como cheiroso, por causa que é um substantivo feminino em português. Mas em inglês essa ideia não vale. O adjetivo em inglês é invariável. Tá? The bar soap is not fragrant. The bar soap is not fragrant. Então, se eu quero dizer que o sabão em pedra é cheiroso, eu digo the bar soap is fragrant. Se eu quero dizer que o sabão em pedra não é cheiroso, the bar soap is not fragrant. The bar soap is not fragrant, tá? The disinfectant is expired. The disinfectant is expired. The disinfectant is expired, né? O desinfetante está vencido. The disinfectant is expired, está vencido. Se eu quero dizer que não está vencido, is not expired. Joia? The bar soap is available, ou seja, o sabão em pedra está disponível. The bar soap is available. The disinfectant is stinky. Stinky é fedido. Fragrant é cheiroso, stinky é fedido. Então, o desinfetante é fedido. The disinfectant is stinky. The disinfectant is stinky. The disinfectant is stinky, né? O desinfetante é fedido. The disinfectant is stinky. Stinky, tá? The bar soap is not stinky, né? Só quero dizer que é, is. Que não é, is not. Então, o sabão em pedra o sabão em pedra o sabão em pedra não é fedido ou não está fedido. The bar soap is not stinky.
is not stinky. Não é fedido ou não está fedido, podemos traduzir das duas formas. Como você pensa um pouco, como eu posso dizer que o sabão em pedra está disponível? O sabão em pedra está disponível. Lembra que sabão em pó é washing powder e sabão em pedra é bar soap, só para você não se confundir. The bar soap is available. The bar soap is available. The bar soap is available. Ou seja, o sabão em pedra está disponível. The bar soap is available. Certo? O sabão em pó está disponível. The bar soap is available. The bar soap is available. O sabão em pedra está disponível. Tá? O desinfetante é fedido ou o desinfetante está fedido? The disinfectant is stinky. The disinfectant is stinky. The disinfectant is stinky. O desinfetante é fedido ou o desinfetante está fedido? The disinfectant is stinky. Is stinky. Tá? Stinky, fedido, e fragrant, que é cheiroso. Isso quer dizer, portanto, o sabão em pedra é cheiroso ou o sabão em pedra está cheiroso. The bar soap is fragrant. The bar soap is fragrant. The bar soap is fragrant. O sabão em pó, o sabão em pedra é cheiroso ou está cheiroso. The bar soap is fragrant. Se fosse o sabão em pedra está fedido ou é fedido, the bar soap is stinky. The bar soap is stinky. Tá? O desinfetante está caro. Lembra? Caro e barato. O desinfetante está caro. The disinfectant is expensive. The disinfectant is expensive. The disinfectant is expensive. The disinfectant is expensive. O desinfetante está caro ou o desinfetante é caro. Só quero dizer que o desinfetante está barato ou é barato. The disinfectant is cheap. C-H-E-A-P. The disinfectant is cheap. Cheap, barato, e expensive, que é caro, tá? E para finalizar a nossa aula de hoje, temos o Fabric Softener e o Cleaning Sponge, tá? Fabric Softener e Cleaning Sponge. Fabric Softener, que é amaciante, e Cleaning Sponge, que é esponja de limpeza, tá? Esse Fabric Softener é amaciante, mas amaciante de roupas, né? Porque nós temos vários tipos de amaciante. Tem amaciante de comida, muitas vezes coloca na carne, né? A gente tem amaciante de roupas, que no caso é Fabric Softener. Então,
o que a gente está vendo nesse momento, quero que você se preocupe agora, é amaciante de roupa, que é Fabric Softener. Fabric Softener. E Cleaning Sponge. Cleaning Sponge, que é a esponja de limpeza, tá? Então, the fabric softener is here. The fabric softener is here, eu digo, o amaciante está aqui. The fabric softener is here. Né? O amaciante está aqui. The fabric softener is here. Tá? The cleaning sponge is worn. The cleaning sponge is worn. Worn é o adjetivo desgastado ou desgastada em inglês. The cleaning sponge is worn. A esponja de limpeza está desgastada. Quando a gente usa muito, né? Geralmente para limpar banheiro, outros para utilizar para lavar louça, fica desgastado ao longo dos dias, né? Então, is worn, tá? The cleaning sponge is worn. A esponja de limpeza está desgastada, tá? The fabric softener is not cheap. The fabric softener is not cheap, ou seja, o amaciante de roupas não é barato. The fabric softener is not cheap. O amaciante de roupas não é barato. The fabric softener is not cheap. Se eu quero dizer que é barato, eu digo is cheap. Não é barato, is not cheap. Portanto, o amaciante de roupas não é barato. The fabric softener is not cheap. Agora, eu preparei esse slide final para a gente ver como que podemos afirmar algo, podemos negar algo e perguntar algo. Muito tranquilo, quer ver? Se eu quero afirmar, por exemplo, que a esponja de limpeza está desgastada, eu quero afirmar que a esponja de limpeza está desgastada, eu digo the cleaning sponge is worn, como nós já vimos aqui. The cleaning sponge is worn. A esponja de limpeza está desgastada. Se eu quero dizer que a esponja de limpeza não está desgastada, eu digo the cleaning sponge is not worn. The cleaning sponge is not worn. Nós colocamos esse not depois do is. The cleaning sponge is not worn, tá? A esponja de limpeza não está desgastada, is not worn. Tá? Mas e se eu quero perguntar? Se eu quero perguntar se a esponja de limpeza está desgastada, será que eu posso apenas falar the cleaning sponge is worn e colocar uma interrogação no final? Não. Para transformar isso numa pergunta, nós vamos colocar o is no início da frase. Então, ao invés de ficar the cleaning sponge is worn, fica is the cleaning sponge worn? Das nossas aulas daqui em diante, eu vou começar a trazer, além de afirmações e negações, também perguntas. Então, se eu quero perguntar se a esponja de limpeza está desgastada, eu coloco o is no começo. Is the cleaning sponge worn? Se você só falar assim, the cleaning sponge is worn, como aqui primeiro, e colocar a interrogação no final, tá errado. Você coloca a interrogação no final, mas você coloca o is no começo. Então, is the cleaning sponge worn? Se eu quero afirmar, eu digo the cleaning sponge is worn, ou seja, a esponja de limpeza está desgastada. Agora, se eu quero perguntar se a esponja de limpeza está desgastada, eu vou colocar o is no começo da frase e fica is the cleaning sponge worn? Is the cleaning sponge worn? Ou seja, a esponja de limpeza está desgastada? Is the cleaning sponge worn? Tá? Como que você pode dizer o amaciante está na prateleira? Lembra que amaciante é fabric softener, amaciante de roupa, e a gente também analisou que esponja de limpeza é Perdão, agora sim, tinha fechado o microfone. Portanto, amaciante é... Oh, meu Deus, agora vai. Amaciante é fabric softener e esponja é cleaning sponge. Portanto, o amaciante está na prateleira. Como que eu posso dizer isso? O amaciante está na prateleira.
The fabric softener is on the shelf. The fabric softener is on the shelf. Por que eu não posso dizer in the shelf? Porque in é dentro. Quando eu falo que está na prateleira, eu quero dizer que está por cima da prateleira. Então, the fabric softener is on the shelf. Está por cima da prateleira. Se eu quero dizer que a esponja de limpeza está desgastada, a gente viu bastante isso já, mas vamos lá, para você praticar. A esponja de limpeza está desgastada. The cleaning sponge is worn. The cleaning sponge is worn. The cleaning sponge is worn. Ou seja, a esponja de limpeza está desgastada. The cleaning sponge is worn. A esponja de limpeza está desgastada. The cleaning sponge is worn. E se eu quero dizer que a esponja de limpeza não está desgastada, eu digo the cleaning sponge is not worn. Basta colocar o not depois do is. Mas e se eu quero dizer, se eu quero perguntar se a esponja de limpeza está desgastada, como que fica? Is the cleaning sponge worn? Is the cleaning sponge worn? Ou seja, a esponja de limpeza está desgastada? Is the cleaning sponge worn? Você vai colocar o is no começo da frase e colocar a interrogação no final. Se eu quero afirmar que a esponja de limpeza está desgastada, eu digo the cleaning sponge is worn. Se eu quero dizer que não está, ou seja, se eu quero fazer uma negação, eu digo the cleaning sponge is not worn. The cleaning sponge is not worn. E para transformar em uma pergunta, eu coloco o is no começo. Então, is the cleaning sponge worn? Is the cleaning sponge worn? A esponja de limpeza está desgastada? Is the cleaning sponge worn? Is the cleaning sponge worn? Tá? Então, com isso nós fechamos o conteúdo de hoje, conteúdo relacionado a produto de limpeza. Detergent, washing powder, soap, bleach, disinfectant, bar soap, fabric softener e cleaning sponge, tá? Como eu digo, a forma de você treinar a pronúncia é ouvir a forma correta e ficar repetindo até que a sua fala se aproxime ao máximo da forma correta. Então, aquele áudio com a pronúncia que eu mando para você, que tá lá o áudio e tá escrito pronúncia acima, é justamente para você ouvir o áudio, para você ficar praticando sua pronúncia, tá? Esse momento final da aula eu vou deixar, quero saber de você se tem alguma dúvida, quer que eu retome, explicar alguma coisa, enfim, por favor, pode usar o microfone, pode usar o chat.